E vamos entrar num assunto de hoje. Vamos falar de tipos de médias móveis. Legal? Pessoal, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco assim no conceito, né? Às vezes a gente pode esquecer o que é uma média, né? É uma medida de posição. Bom dia, André! Show de bola! Bem-vindo novamente! É uma medida de posição, tá? Vamos voltar na estatística. Bom dia, Bruno Nicolini! Bem-vindo! É uma medida de posição. Às vezes a gente pode esquecer, né, desse conceito de medida de posição. O que a média quer nos dizer? Em relação ao conjunto de dados, aonde a gente está com esse número nosso? A gente está acima, a gente está abaixo, a gente está perto, a gente está longe desse conjunto de números. É isso que a média nos ajuda a dizer, é uma medida de posição. Obviamente que disso a gente pode derivar também uma tendência central dos preços, mas a gente tem que lembrar disso na medida de posição. Isso é muito importante quando a gente estiver analisando um gráfico utilizando médias, porque principalmente às vezes para quem está começando, pode olhar as médias e ter uma falsa sensação de segurança, de que as médias podem ser regiões de suporte, que os preços devem parar em cima de alguma média. E na verdade o que a gente precisa observar é o que acontece com o preço quando ele encontra médias que a gente considera importantes. E por que elas são importantes? Porque elas são populares, certo? O mercado acabou, né, ao longo do tempo, utilizando algumas médias para acompanhar os preços, né? A gente vê às vezes, os preços estão acima da sua média de 52 semanas, né? Os preços estão acima da média aritmética, média simples de 200 períodos, enfim. O mercado financeiro utiliza isso, então são populares, então podem ser regiões onde vai ter uma observação maior dos preços. O que pode acontecer lá? Se os preços estão para cima e chegaram para baixo, pode entrar compra. A gente precisa observar a ação do preço nesse tipo de região. É isso que é o importante. Não que aquilo fosse uma linha mágica que vai naturalmente segurar os preços. Bom dia, Márcio Lunar de Jores, bem-vindo! Pessoal, então tipos de médias, né? O que a gente tem de médias para trabalhar? A gente vai começar a falar desse assunto. Nesse primeiro programa eu vou falar dos tipos de médias que a gente tem aqui no MetaTrader, depois eu vou falar de algumas derivações, né? Seriam variações com base, por exemplo, na média exponencial, que podemos dizer que são indicadores técnicos. Então, tipos de médias, né? Nós temos a média móvel simples, né? Todo mundo sabe calcular, a gente soma todos os preços e divide pelo número de observações, né? No caso de períodos, como a gente utiliza. Nós temos a média móvel exponencial, né? Que ela dá mais peso para os últimos números observados. Nós temos a média suavizada, que a gente já comentou aqui no programa, né? Foi onde eu fiz a promessa de falarmos sobre médias, tá? Que ela diminui um pouco a influência dos preços, ela suaviza as médias, a gente vai observar isso no gráfico. E nós temos aqui a média ponderada linear, tá? Que é próxima da exponencial, mas a forma que ela atribui pesos é de forma linear, tá? Ela vai dando pesos maiores para os números mais recentes, mas utilizando o período. Por exemplo, se a gente está usando uma média móvel de 9 períodos, o último preço ele é multiplicado, né, por 9. O preço anterior é multiplicado por 8 e assim sucessivamente. Ou seja, os pesos, né, são atribuídos de forma linear. Então ela é um pouco diferente da exponencial. Vou mostrar aqui para vocês, né, as fórmulas para a gente ter, tá? Não vou me ater às fórmulas, tá, de cada uma. Eu acho que a melhor forma de alguém estar querendo entender mais as médias, é pegar um conjunto. Tá? Primeiro passo é fazer isso pelo gráfico. Tá? Coloca as médias diferentes no gráfico e vai
observando o comportamento delas ao longo do tempo, principalmente em locais de decisão. Outra forma que eu acho também interessante é pegar um conjunto de dados. A gente tem um MetaTrader, a gente consegue extrair dados de lá. Peguem, sei lá, 100 candles diários de algum ativo e faz as contas lá no Excel de cada média e vai observando. E também faz inferências nesses dados, muda os dados para ver como é que vai ser o comportamento das médias. Eu acho que isso é uma das melhores formas da gente conseguir ter sensibilidade e compreender realmente como funciona cada uma. Se a gente for olhar qual é a melhor, eu acho que não existe uma resposta de qual é melhor. Tem aquela que vai servir para uma determinada necessidade. Porque as médias, né? As diferenças delas servem para resolver alguns problemas. Se eu tinha uma média simples, né, eu poderia ter um problema. Se a média ela é um pouco lenta, né? Às vezes o preço está mais volátil, está se movimentando mais rápido, e quando eu observo a ação da média simples, ela aponta, né, a mudança de direção, ou a força da direção de forma muito devagar, e eu perco a maior parte do movimento. Opa, então eu vou usar uma média exponencial. Legal, a média exponencial ela responde mais rápido, né? Eu consigo identificar a tendência de forma mais rápida, com isso eu consigo participar de uma parte maior do movimento. Mas ela me dá muitos sinais errados, né? Ela parece que vai para baixo, mas o preço está só corrigindo, então ela aponta para baixo e depois ela volta a seguir a tendência. Então eu tenho muitos sinais errados, né? Então é um problema da média exponencial. Bom, então eu vou usar uma média suavizada, né? Para eu não ter tantos falsos sinais e tentar acompanhar a tendência. Então vocês vão vendo que cada tipo de cálculo ele tenta resolver algum problema e ele tem, né, as coisas que ele faz bem e as coisas que ele não faz. Então, o que é o melhor? A gente entender os tipos de médias, plotar nos gráficos. Podemos ter médias diferentes para cada ativo. Quem gosta de trabalhar com média, eu acho que vale a pena observar para cada ativo que vai fazer qual é o melhor ajuste de médias, certo? E tentar entender aquilo que tu quer responder. Você quer uma média mais rápido? Ou você pode trabalhar com uma mais rápida, uma mais devagar? Pode ter períodos diferentes, mas tem que fazer isso, um estudo mais aprofundado das médias e do ativo. Legal? Uma outra coisa que eu queria até trazer como exemplo aqui, que está aqui nessa tabela aqui que eu estou passando para vocês com as fórmulas, tá? Que nós temos várias opções dentro do MetaTrader para fazer cálculos de média. Isso é outra variável, né, que nos traz vários resultados diferentes, né? Então podemos ter médias calculado pelas máximas, médias calculado pela mínima, médias calculado pela abertura, pelo fechamento. O mais popular é a gente trabalhar com fechamento, né? Pelo preço médio, né, que seria a diferença entre máxima e mínima, a soma da máxima e mínima dividido por 2, né? Ou seja, entre a máxima e mínima, qual é a medida central? O preço típico, que a gente falou aqui sobre preço típico nos canais de Keltner, né? Que é a soma da máxima da mínima do preço de fechamento dividido por 3, ou seja, desconsidera a abertura, e do preço ponderado pelo fechamento, que é a máxima, mínima, mais 2 vezes, né? Somando 2 vezes o preço de fechamento dividido por 4. Então vejam que nós temos 4 tipos de médias que podem ser calculadas com 8 tipos de preços. Isso nos dá uma infinidade de possibilidades. Se a gente for colocar os períodos, então a gente abre muito mais o leque. Então tem muita coisa para ser estudado por médias, principalmente para quem gosta. Legal? Deixa eu mostrar para vocês aqui um gráfico, só para a gente deixar esse conceito um pouco mais claro, tá? Principalmente quem está começando. Então aqui eu trouxe as 4 médias, né, que eu estou apresentando para vocês, os tipos, né? Tem mais, tá, pessoal? Tem mais tipos de média. Tem média geométrica, por exemplo, né, que pode ser usada. Enfim,
Todos aquilo que eu disse, né? Tudo aquilo está tentando resolver algum problema, né? Então eu tenho uma média que ela é mais devagar porque eu tenho uma média que eu estava trabalhando que é mais rápida e ela me dá sinais contrários. Enfim, tá? Quem acompanha o programa sabe que eu prefiro ir pelo mais simples, mais fácil, né? Coisas que eu consigo olhar para diversos ativos. Mas eu tenho que compreender as limitações disso que eu estou fazendo, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu trabalho com uma média exponencial, eu sei que ela é mais rápida e que ela tende a me dar sinais errados. Foi o caso aqui, né? Ó, aqui nós temos tanto a linear quanto a exponencial quanto a simples. Ó, nós temos o preço subindo, né? Nós podemos observar que a linear ponderada, ela é mais acompanha o preço mais de perto, né? Temos um candle de indecisão e uma correção, certo? Então a linear aponta para baixo, uma inclinação grande, a exponencial um pouquinho menos de inclinação, mas muito próximo. A média simples, ela meio que não inclina tanto, ela não tem uma resposta tão acentuada para este candle aqui, que é um candle significativo. E se a gente olhar a suavizada neste caso, ela meio que se mantém, ela fica mais flat, certo? E os preços voltam a subir, era apenas uma correção dentro de uma tendência, certo? Aqui a gente está observando um caso, não vamos tirar conclusões de que a média suavizada é melhor. Por quê? Porque se fosse um caso de uma reversão, né? Por exemplo, se perdesse aqui e continuasse o preço caindo, a suavizada demoraria a mostrar realmente que entrou uma nova tendência, essa tendência contrária, e se perderia uma parte do movimento. Então vamos observar essas diferenças. O que eu quero apontar aqui é que umas são mais rápidas, outras são mais devagares, e elas têm comportamentos diferentes nas suas inclinações em momentos, né, que há uma correção ou até uma reversão de tendência. Então a gente tem que saber exatamente como se comporta a média que a gente está usando e, certo? Quais são as suas limitações e quais são os seus pontos fortes. Legal? Falado isso, a gente encerra o assunto de hoje, de tipos de médias. Eu vou voltar a falar desse assunto, tá? A gente vem evoluindo no programa nos conhecimentos que a gente vem trazendo, né? Então, às vezes, trazemos um assunto, né? Eu trouxe, por exemplo, o Alligator fala de média suavizada, se eu não me engano. O que é a média suavizada? Estamos trazendo hoje. Keltner fala de preço típico, então hoje a gente já está trabalhando com conceitos de média suavizada, preço típico, e assim a gente vai evoluindo. Agora nos próximos devo trabalhar com variações, por exemplo, da média exponencial. E assim a gente vai aprofundando o conhecimento e vendo tudo aquilo, né, que a gente tem de campo para a gente aprender, se aprofundar e conhecer da análise técnica.